indagou. Estou percebendo que você está vendo o mundo apenas o lado ruim, vendo muito sofrimento. Vamos ver o lado bom, porque esse lado existe. Assim disse uma pessoa que eu divulguei cultura racional para ela, né? Isso quer dizer que ela vê a cultura racional de uma forma distorcida. Por quê? Vamos aqui esclarecer. Por que que a cultura racional fala tanto de sofrimento, né? Por quê? Por que que não fala das coisas boas, né? Porque segundo a pessoa que falou comigo, né? Ela diz que tem muita gente feliz no mundo e nós devemos nos preocupar apenas em ser feliz. Deixe que as lapidações dos outros faz parte deles e não de nós. Primeiro do que tudo, nós somos um. É como se toda a humanidade fosse membros de um corpo só, né? Então, às vezes a gente pensa que quando a gente está aqui e outra pessoa está lá do outro lado do mundo, sendo lapidado, vivendo situações terríveis, aquilo não pode e nem deve e nem nos atinge. Puro engano, né? Mas por que que a cultura racional fala tanto de sofrimento? Primeiro do que tudo, porque a função maior da cultura racional é exatamente desmagnetizar, é exatamente desiludir, é exatamente desencantar, né? Desencantar quem? Desencantar aquele que se encantou, desencantar aquele que era eterno, que tinha uma vida pura, limpa e perfeita, né? Que vivia na plenitude e que se materializou e aqui vive de ilusões, ou seja, perdeu o direito de viver eterno, vive uma vida provisória, uma vida insignificante com relação à eternidade, né? Uma vida que o resultado no final, depois de tanto sofrer e até depois de ter tanto prazer, é a desmaterialização. Então, a cultura racional, em primeiro lugar, ela vem para lhe desmagnetizar, para lhe desiludir, para lhe libertar da cegueira, da ilusão, do estado ilusório em que você, o ser que se materializou, a centelha de vida, se encontra. Certo? Então, a cultura racional, ela faz esse trabalho porque é um trabalho necessário, preciso, para aqueles que agora têm a oportunidade de retornarem.
Mas isso não quer dizer que aqueles que estão estudando cultura racional vivam sofrendo. Ao contrário, quem estuda cultura racional vem se lapidando, vem se aperfeiçoando, porque vem compreendendo o que é a realidade da vida através de suas experiências, de suas vivências, mas também observando, né? Observando como é realmente esse mundo, como se vive realmente aqui nesse mundo. Então, essa felicidade que muitos pensam que outros têm, é uma felicidade que não existe. Porque se você for ver a vida íntima daqueles que você considera que estão vivendo felizes, você vai ver que você se enganou. Porque aquelas pessoas, elas podem até ter tudo o que muita gente quer ter. Mas elas também não têm aquilo que muita gente que quer ter o que elas têm, tem. E elas não têm e nem podem ter. Por quê? Porque as experiências que essas pessoas vivem, são diferentes das experiências que outros vivem. Então, daí surge os pensamentos negativos. Por que negativos? Porque são pensamentos ilusórios. Quando você pensa que outras pessoas são felizes, que tem muita gente infeliz, mas tem gente feliz. Porque o que reina aqui nesse mundo são as aparências. Então, muitos se enganam com as aparências. Não é porque uma pessoa aparentemente vive bem que ela realmente viva bem. Se fosse o caso, nós não víamos pessoas aí muito bem-sucedidas cometendo suicídios, por exemplo. Então, a cultura racional, ela realmente vem batendo muito nessa tecla, mostrando, esclarecendo, né, que esse mundo não é o que as pessoas pensam que é, para que as pessoas acordem, se libertem da cegueira. Mas quem estuda cultura racional, que está se lapidando com a leitura, muitas vezes ela está deixando de se iludir, ela está se voltando para a realidade, ela está despertando e ela não vai precisar de sofrer na pele para poder se desiludir, certo? Ao contrário, ela está se lapidando com as experiências que já viveu, mas também observando o mundo da forma que o mundo é. Observando as experiências de outras pessoas e aí concluindo que deve priorizar não mais as esperanças de conquistarem essa felicidade que elas acham que outros conquistaram e que outros têm. Então, isso quer dizer que você que não quer se lapidar com leitura,
que não quer se lapidar, observando o que realmente acontece com o mundo e com o seu próximo, porque você acha que o sofrimento do seu próximo não lhe atinge e que cada um deve sofrer as lapidações que tem para sofrer, mas que nós devemos nos centrar na nossa vida, no nosso mundinho ali, é porque, na verdade, você ainda precisa de se lapidar. E para que você se desiluda, para que você tenha esse encontro com a verdade, você vai precisar de sofrer na pele para você reconhecer que este mundo não tem realmente o que dar. Que este mundo pode sim ser o que ele é e oferecer alguma tranquilidade àqueles que sabem viver, àqueles que já são conscientes, àqueles que não estão mais iludidos, os equilibrados. Por quê? Porque quem é equilibrado, quem tem o saber, vai fazer aquilo que pode e que deve e que sabe fazer, para viver melhor, mesmo no meio do caos. Certo? Então é diferente. Você pode viver bem, feliz, alegre e contente, mas quando você é consciente de quem você realmente é, quando você é consciente do que o mundo é, de quem você é essencialmente, então a cultura racional, ela lhe dá base e lógica, provas e comprovações, para que você estude e, através do desenvolvimento da sua consciência, através do raciocínio, você se ligue ao seu mundo de origem e aí você não precise mais de sofrer na pele para poder retornar. Porém, se você escolhe, não, eu não quero saber disso, eu quero continuar vivendo a vida do jeito que eu estou vivendo, eu não quero deixar de viver a vida que eu vivo para estar perdendo tempo estudando, é um direito seu. Só que, quando chegar a hora de você desmaterializar, que você foi embora, o que é que pode acontecer? Você pode se arrepender e não ter mais tempo para você estudar. Então, pode até ser que a própria natureza, né, ainda lhe dê outra oportunidade de nascer como ser humano e você pegar no livro, né, você estudar a cultura racional. Mas pode ser que você desça para as classes inferiores e vá viver no meio dos irracionais. Ou seja, você não tenha mais o direito de retornar agora, e sim só depois que passar por todas as classes dos irracionais. Você que falo é você, essência. Você que tem a obrigação de se desmagnetizar, de se desmaterializar e de retornar para de onde você veio. Mas você tem o livre-arbítrio e a escolha é sua.
não a escolha das experiências que você vive aqui, porque essas escolhas não são do ser. A natureza que formou o corpo e a mente é quem está responsável por isso, é quem controla essa parte. Mas você pode decidir se deve continuar com esse progresso, se materializando cada vez mais em outras classes diferentes, ou se deve retornar e ser o que você era antes de se materializar, que é um ser puro, limpo e perfeito. No mundo eterno, puro, limpo e perfeito, onde realmente reina a felicidade, a paz, a vida eterna, a plenitude. É isso? Então, agradeço sua atenção e mais uma vez, lhe apresento a cultura racional, tá bom? Grande abraço e até a próxima.